O Escritor Fantasma de 2010, de Roman Polanski. Um ferry acabou de chegar à ilha de Martha's Vineyard, uma ilha na costa nordeste dos Estados Unidos. Todos os carros e passageiros desembarcam, exceto um. Onde está o motorista? O carro é rebocado e em seguida vimos o corpo do condutor em uma praia. Trata-se de Mike McCarra, o onipresente escritor fantasma e assessor do ex-primeiro-ministro britânico Adam Lang, de quem estava escrevendo a biografia antes de morrer. A informação oficial é de que havia muito álcool no corpo de McCarra, sugerindo um acidente ou um suicídio, mas há quem acredite em uma terceira possibilidade. Em Londres, começamos a acompanhar um escritor sendo convencido por seu agente, Ricky Riccardelli, a se candidatar à vaga deixada por McCarra. O futuro escritor fantasma, interpretado por Ewan McGregor, é especialista em biografias de pequenas celebridades, e o seu último trabalho foi biografar um mágico. Ele então é contratado para finalizar a biografia do ex-primeiro-ministro, embora admita que não entende nada sobre o meio político, nem sobre a vida pregressa de Adam Lang, e aos poucos vai entendendo que a biografia é urgente para ajudar a limpar a imagem do político e restaurar a sua credibilidade, e talvez até ajudar a manter a sua liberdade. Bem, apesar de haver uma série de razões para o escritor não querer aceitar o trabalho, incluindo o prazo apertadíssimo para a entrega, o dinheiro oferecido é muito maior do que ele poderia imaginar. Além do mais, o trabalho será na ilha de Martha's Vineyard, nos Estados Unidos, que é onde o ex-primeiro-ministro está oportunamente hospedado, ou foragido, e para o escritor uma mudança de ares será muito bem-vinda. Remember, hot. Só que após fechar o contrato a caminho de casa, o escritor é violentamente atacado e começa a relacionar o ataque ao livro e chega a duvidar se foi mesmo uma boa ideia aceitar esse trabalho. E Ricky Riccardelli, o agente do escritor, pensando alto, diz que acha que pode ter sido o livro que matou o velho Mike McCarra. Antes de embarcar para os Estados Unidos, acompanhamos as notícias junto com o escritor. Adam Lang, o ex-primeiro-ministro, interpretado por Pierce Brosnan, enfrentará um processo na Corte Internacional de Haia por crimes de guerra, que envolvem sequestros e torturas de pessoas falsamente acusadas de terrorismo. E esse escândalo pode ser apenas uma amostra do que há no envolvimento entre uma grande corporação, uma agência de segurança americana e o governo britânico. Quando o escritor chega a tal ilha, por volta de 12 minutos de filme, fica estabelecido qual será a atmosfera da trama. O ambiente da casa é absurdamente estéril e austero. A única coisa que se ouve são os gritos irritados da esposa de Lang, Ruth, papel de Olivia Williams. Do lado de fora, a paleta de cores é sombria, a atmosfera é gélida e cinza e segue assim durante todo o filme. A casa tem janelas gigantes através das quais se observa tudo e a todos lá fora, e foi construída especialmente para esse filme. As janelas e a visão que se tem do cenário exterior são acréscimos digitais, para que a direção de fotografia pudesse controlar a luz e as mudanças climáticas, importantes para o roteiro e exemplo do trabalho meticuloso da direção de fotografia. Bom, o escritor nunca tem privacidade. O tempo todo está sendo invadido por alguém, seja na casa, seja no hotel para onde volta após o dia de trabalho. Amelia Bly, a secretária pessoal de Lang, solenemente interpretada por Kim Cattrall, dá ordens expressas para que o escritor jamais retire o manuscrito de McCarra daquele escritório. Lang se mostra uma pessoa dócil de início e disposta a contar ao escritor a sua vida pessoal e como entrou para a política, o que inclui a forma como conheceu Ruth. Ele quer convencer o leitor de que entrou para a política por amor a ela, mas na medida em que a situação com a corte de Haia se desenrola, ele vai ficando mais irritado, tornando mais e mais difícil a vida do escritor e o prazo está se esgotando para ambos. Nas ausências de Lang, testemunhamos as aproximações entre o escritor e Ruth,
que o tempo todo parece muito amarga e nunca sabemos o que de fato sente por seu marido. Amor, amizade ou desprezo? E ela deixa claro que foi sua a ideia de contratar o novo biógrafo, mas ao mesmo tempo não deixa dúvidas do quão o acha incompetente como escritor. Então qual seria a função dessa biografia de fato? O filme é uma adaptação direta do best-seller O Fantasma, do britânico Robert Harris, que coescreveu o roteiro do filme com Roman Polanski. O livro em si já é muito cinematográfico, parece um roteiro pronto. Quando Robert Harris teve a ideia de fazer o livro, o personagem central seria um ex-líder mundial com muito poder, que após se aposentar estaria com dificuldades para se adaptar à vida cotidiana. Mas Harris estava com dificuldades para desenvolver o texto e o projeto ficou parado por um longo tempo, até que houve a denúncia contra o ex-ministro Tony Blair, à corte de Haia, e Harris finalmente escreveu a história adaptando os fatos daquele momento, dando uma nova direção ao seu personagem, então pode-se dizer que Adam Lang é Tony Blair. Voltando ao filme, todas as atuações são maravilhosas, vemos um desfile de atores consagrados mesmo em papéis de coadjuvantes e são muito bons. Todos os personagens estão tensos o tempo todo e desconfiados, com exceção de Rick Riccardelli, que se abstraiu de todas as esquisitices que rondam Lang e possivelmente o perigo que seu amigo escritor está correndo, e só visualiza o livro editado e dinheiro na conta. É incrível como Polanski transforma objetos em personagens. Os carros pretos são elementos fundamentais para o desenvolvimento do roteiro. Quando eles aparecem, sabemos que algo vai acontecer. É o carro de McCara que abre a história, é ele que conduz o novo escritor à fonte de todo o segredo e é também um carro que põe fim à trama. O manuscrito deixado por McCara é um personagem fundamental, aliás, central. O tempo todo ele está presente e o vemos sendo guardado, contrabandeado, escondido. É ele que fecha a última e apavorante cena do filme. Sabemos que há um segredo sobre os Langs, que será a prova para a condenação de Adam na corte de Haia. E McCara descobriu esse segredo e o revelou de alguma forma em seu manuscrito. Alguns personagens já tentaram descobrir, mas eles leem e releem e não conseguem encontrar nada. E o suspense é carregado até o final. O fato de que o personagem central, o escritor interpretado por Ewan McGregor, não ter um nome revelado, é um artifício já clássico na literatura de suspense e dá a impressão de que o escritor é de fato um fantasma, um observador. Ele não tem nome, não tem família, tudo nele contribui para o suspense. E a atuação de McGregor, com seu famoso ar vulnerável, perdido e extremamente charmoso, além de ser um ótimo ator, acrescenta muita veracidade ao personagem. O espectador se importa muito com ele e não o abandona nunca. I must be honest. I don't think you're the right man for this assignment. Then it's a good job it's not your decision, Roy. Mas é um personagem que no início resiste em agir. Ele insiste em ser o observador e descrever o seu biografado. Ele só quer fazer o seu trabalho e ir embora. Mas ele é forçado pelos resquícios deixados pelo fantasma anterior a sair da zona de conforto e investigar os interesses que estão por trás da tal biografia. E vai se dando conta do buraco em que se enfiou, e aí ele começa a cavar mais fundo até o clímax, em que se colocará face a face com o mal personificado e inesperado. Assistindo a trama, você pode ficar na dúvida sobre a qual escritor se refere o título do filme, ao que vivencia a trama atual ou a Mike McCara, que morreu em circunstâncias questionáveis, mas que continua onipresente e de alguma forma conduzindo o novo escritor. Este filme é um suspense à moda clássica. Em vários momentos sentimos que poderíamos estar vendo uma das melhores obras de Hitchcock. Ele se sustenta pela trama, pelo clima e pelos personagens, sem apelos tecnológicos, tiroteios, viradas bombásticas. Há uma pontinha solta sim, mas quem se importa? O filme é irretocável no roteiro, na edição, nas atuações, na fotografia e na trilha sonora, que é de composição do francês Alexandre Desplat. Ela é absolutamente envolvente, é agourenta, sombria, sufocante e muito excitante, não dá para esquecê-la.
Ela remete demais, e não é por acaso, às trilhas de Bernard Herrmann, notório compositor parceiro de Alfred Hitchcock, o que faz todo sentido, já que o próprio filme percorre muitos caminhos de construção de suspense daquele diretor. A faixa Suspicion é que mais claramente remete a Bernard Herrmann. Traz um ar jocoso, como se o compositor e o diretor estivessem brincando com a sensação de tensão do espectador. Na faixa Lang's Memoirs, ou Memórias de Lang, o compositor traduz a necessidade de Lang de construir um perfil de um homem doce, puro e sonhador, para poder livrar-se da condenação pública. Mas mesmo nesta faixa, que é completamente descolada do restante da trilha, chega a interferência sutil do tema da trilha, que é o escritor fantasma, como se o escritor fantasma, que nesse caso eu interpreto como sendo McCara, estivesse dizendo: olha, você pode bancar o inocente, mas eu descobri o que você esconde. Além de ser uma trilha verdadeira aos moldes clássicos, fora do filme como música ambiente, ela funciona demais, eu recomendo buscá-la. Se você não conhece essa obra e é fã de uma boa trama de suspense, com uma história realista e infelizmente contemporânea, busque pelo escritor fantasma. E tenha um bom filme.